o Senhor voltará. Isso nós estamos falando todas as mensagens aos domingos, mês de março. Estamos estudando esse assunto todos os sábados do mês de março. O Senhor voltará. Nós lemos o Apocalipse capítulo 21. Nós leremos apenas o verso 5, que diz: E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E ele acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Senhor Deus, as palavras são verdadeiras e fiéis. Então é certo que o Senhor fará nova todas as coisas. E hoje nós vamos falar aqui, Senhor, com tua permissão, sobre o nosso estar, a nossa reunião com os remidos. Nós vamos falar sobre a eternidade juntos. O Espírito do Senhor fale conosco e que esta palavra alcance os nossos corações. Que não haja impedimento aqui, no nome de Jesus Cristo. Que todos aqueles que estiverem ouvindo sejam edificados. Que haja esperança no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa frase, felizes para sempre, nós dificilmente alguém aqui nunca ouviu. Mas não para falar sobre a vinda do Senhor. Então, na prática, essa frase tem sido muito dita, muito falada, mas dificilmente, e é que tem alguma exceção, e não mais do que exceção, alguém já viveu essa frase na prática. Felizes para sempre. Frase usada, frase romântica, para aqueles que se dá o matrimônio. Mas essa frase é verdadeira. Nós seremos felizes para sempre. Graças a Deus. Tem verdade nessa palavra. E nós hoje vamos pensar um pouco sobre quando será, com quem seremos nós felizes para sempre. Aqui, quem ainda não se deu ao matrimônio, ou por certo sonha em ser feliz para sempre com alguém. Quem já passou por isso? Pode ser que esteja vivendo essa felicidade, ou anda decepcionado por aí, não sei. Porque ouviu essa frase. Mas ela é verdadeira. E nós estamos aqui buscando o preparo exatamente para viver esta realidade. Felizes para sempre, porque o Senhor voltará. E a felicidade é intrínseca, é algo intrínseco do poder e da essência de Deus. Ser feliz, Deus nos fez para ser feliz. E se perdemos esse foco, não foi por vontade do Criador.
Foi por todas as consequências que nós já conhecemos, né? Por mais que conhecemos muito pouco sobre a vontade e a palavra do Senhor, mas temos a ciência, a não ser as crianças. Não dá para alegarmos, segundo a própria palavra, ignorância a respeito do porquê que nós perdemos esse foco. Por que que nós lutamos em busca da felicidade, do estar bem? E são coisas que muito difícil, passa rápido. O tempo do prazer, do estar feliz. Mas o Senhor voltará. E Ele promete, e se Ele promete, está feito. Graças a Deus. Ele promete, portanto, está feito. É só questão de esperar. Que nós iremos nos reunir. Você, eu, nós iremos nos reunir com todos os remidos. Aí, você pode dizer, mas ela também vai? Vai estar lá? Ele vai estar lá? Então não vai dar graça. Bom, mas acho que lá é grande o espaço, eu vou ficar num canto, ela fica no outro, eu fico num lugar e ele fica no outro, acho que dá para encaixar. Porque com aquela pessoa não dá para mim ficar junto, não. Ainda mais a eternidade. Queridos, na verdade, esse é o grande, aliás, um dos grandes desafios meu e seu. Ao invés de nós nos focarmos na busca de conseguir fazer parte dessa reunião, muitas vezes nós passamos tempo buscando entender por que será que Deus vai levar alguém que eu não estou a fim de ver, de estar junto. Mas esse assunto de hoje, dentro do contexto da vinda do Senhor, é muito interessante, sabe por quê? Por vários motivos, claro. Mas um dos motivos é muito prático, é o fato de eu estar aqui com vocês e vocês comigo. Esse encontro aqui. As pessoas falam, por que tem igreja? Por que tem que ir lá? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que estão na liderança do serviço de Deus, que se preocupa e nos dá uma palavra de exortação, nos chama a atenção, venha congregar, vem estar aqui. E aí vem aquela história de que não posso, que eu tenho compromisso e tal, que de fato muitas vezes tenho e de fato muitas vezes eu não posso, mas que tem aquela história de que hoje tenho compromisso, não posso. Aí no outro dia eu não tenho compromisso, mas faz de conta que eu tenho. Então não me interessa muito estar aqui. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Observando as coisas no geral, nós vamos compreendendo melhor, sabe? Há críticos que diz que igreja, as pessoas fazem tudo para levar pessoas a estar juntas assim, para arrecadar pela finança, para manipular pessoas. Se existe uma mentira capetosa, é aquela que eu não vou à igreja, eu deixei a igreja, mas eu não deixei Deus. Que mentira. É uma grande mentira, é um grande engano. Na linguagem de hoje, que eu não gosto muito de usar, mas que fica mais evidente para
tanta gente, porque é uma linguagem muito usada de uns tempos para cá, isso é um fake news. Palavra para dizer que é uma mentira, ou uma inverdade, que é a mesma coisa que mentira, mas é uma palavra mais amena, né? Dizer assim, você mentiu, ou eu dizer, você não usou da verdade. Parece que é mais ameno, mas é a mesma coisa. Então, não há como eu viver a graça do Senhor sozinho. Por mais que eu imagino que eu viva. Aí existe aquela condição assim. E aqueles que não podem estar aqui? E esse? Coitado desse. Não. Nós temos visitado as pessoas que muitas vezes não podem estar aqui. Aqui tem muita gente que visita pessoas que não estão aqui porque não podem. Diaconisa Célia e eu, ontem de manhã, antes do culto aqui, nós visitamos uma pessoa, sabe? E realmente não tem condições de estar aqui. Mas as pessoas que conhecem as coisas de Deus e que não podem estar aqui, vivem muito mais afeto que nós estamos aqui. Porque são pessoas que choram por estar aqui. São pessoas que vibram como ninguém que está aqui, quando aparece alguém que está aqui, esteja com ela. É muito mais vibrante, porque eu fiquei 1 ano fora daqui. Eu tenho essa experiência. Eu chorava na sexta-feira, pôr do sol. No sábado de manhã, eu ficava fazendo a conta. Uma hora dessas, se eu estivesse em casa, eu estava tomando banho. Uma hora dessa, eu estava na estrada, indo para a igreja. Uma hora dessa, os irmãos estão todos juntos lá. Uma hora dessa, agora eles estão na lição. Eu ficava sozinho, em casa, pensando assim. Agora é a hora da música. Agora é a mensagem. Quem que vai pregar? Eu ficava a 1000 quilômetros aqui pensando assim. Então, quando nós temos necessidade, por uma necessidade, nós não conseguimos estar aqui, aí sim, aí é mais que estar aqui, porque nós sentimos muita falta. Mas, quando nós temos liberdade, quando eu expresso a palavra nós, eu me refiro às pessoas, de um modo geral. Pode ser eu, pode ser você, como pode ser outros. O nós significa o ser humano aqui, na minha expressão. Nós. Então, vivemos, é bom que nós ouçamos isso. É bom. Vivemos num tempo do qual nunca houve tantos desigrejados dizendo viver a fé, simplesmente porque não concorda com algumas coisas que acontecem nos lugares de congregar. Nós já tivemos tempos da história que as pessoas viviam realmente espalhadas, não congregavam, mas era por perseguição. Podem ter certeza que se nós estivéssemos no tempo de perseguições de estar aqui, ou vivendo em lugares que não é permitido estar aqui, seríamos outras pessoas diante de Deus. A nossa fé seria outra, a nossa entrega seria outra, a nossa comunhão, a nossa oração, o nosso clamor seria outro. Mas nós temos plena, completa, total liberdade para estar juntos. E a tendência humana que é assim, quanto mais condições eu tenho, mais preguiça eu tenho também. Menos interesse eu tenho também. Isso é do ser humano. Portanto, a palavra de hoje precisa entrar no meu coração e no seu. Nós precisamos pensar nisso. Não dá para não vibrar com isso. Se eu ouvir isso, não sinto nada de diferente,
Está ruim as coisas para mim. Está muito difícil para mim. É preciso nós pensarmos sobre a vinda do Senhor. Ele voltará e vai... Os fatos, nós estamos estudando cada final de semana e falando aqui sobre os fatos, sobre aquilo, sobre a escatologia, aquilo que nós conseguimos, pela palavra, detectar. E o texto lido a princípio, fica claro para nós e certo que o Senhor falou assim, ó, eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus. E fala para João, pode escrever, porque eu estou dizendo é verdade. Essas palavras são verdadeiras, são fiéis, são verdadeiras. Meus irmãos, se esse verso aqui, do capítulo 21, esse verso 5 aqui, do Apocalipse é verdadeiro, e o capítulo 1, 2, 3, 10, 12, 22, o capítulo todo, 21, não é tudo verdadeiro, não? Tudo verdadeiro. É verdadeiro. O que incomoda muitas vezes, quando lemos, quando pensamos, quando refletimos, quando aprofundamos mais na leitura da palavra, é que a palavra sempre vai dizer que, com respeito àquilo que está por vir, e hoje, diretamente falando desse assunto da vinda do Senhor, a Bíblia vai dizer que para os remidos, essa situação, esse fato, é algo esperado, é algo desejado, buscado, é algo que preocupa-nos, que nos faz pensar, que nos faz sonhar, que nos faz desejar, que nos faz preparar, agir de tal modo que estejamos prontos, porque eu não quero perder essa reunião. Alguém aqui quer perder? Ou você nem está pensando nisso? Você é de casa, o que você está pensando? Isso aí não é para mim, esse assunto aí é coisa de igreja. É? Prepara, meu amigo. Prepara, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Então prepare, estejai pronto. Estejas pronto, porque a palavra é fiel e verdadeira. Como vive os remidos? Qual é a atitude, qual é a maneira com que os remidos procuram viver? Como funciona isso? Porque dá-se a impressão que existe ordem, que é mandamento, algumas coisas que não é. É sugestão, conselho. E ao mesmo tempo, é um anúncio para dizer assim, se não fizer assim, você não dará conta de estar pronto para esse dia. E vai começar a reunião. Então, é algo assim, ou eu ponho em prática, ou eu estou perdido. Eu não dou conta de estar pronto. E não é de brincar. Então, nós pensamos assim, o que dá para entender? Desde sempre, e quando digo desde sempre, estou me referindo à minha vida, evidentemente, estou falando de mim. Então, desde sempre eu vivi assim, com respeito à palavra, coisa de Deus, porque nós vivíamos num jeito que acordava, chama lá o Kelly para fazer oração, chama a Sica, chama o Ieco é o Zó também, chama o Liseu, íamos para a roça. Chega na hora de dormir, tinha aquela coisa, fez oração? Se não fez oração, vem cá, vamos fazer oração. Não podia dormir sem fazer oração. Então se falava nisso todo dia.
Todo dia se falava nisso. Nós falávamos nisso. Nós vivíamos. E ainda tinha essa, né? Quando podia, no meio da semana, nós estávamos juntos, reunidos. Era lá na família do irmão Baquinho, do irmão Maiolo. E era família grande, então era uma igreja que se reunia no meio da semana. Então, estávamos sempre vivendo, mesmo com tão poucos recursos e condições, mas nós ouvimos mais sobre isso. Aí nós vamos vivendo, né, os ciclos vão passando muito rapidamente na nossa geração e as coisas vão mudando. Então, o que é que nós passamos a entender? Que as famílias pequenas têm mais dificuldade para as coisas. Era para ser as grandes, né? As famílias pequenas, elas têm mais dificuldade. E cadê as famílias grandes? Hoje nós vimos aqui uma coisa, é uma exceção. Nós não vamos ter isso. Você encontrar isso que nós vimos aqui acontecer hoje, aqui, você vai ver que é algo como se fosse achar uma agulha no palheiro. Aonde que nós vamos encontrar numa igreja desse tamanho aqui? Esse grupo aqui, igreja são nós aqui, não estou falando do espaço físico. Onde nós vamos encontrar 6 pessoas da mesma família fazendo parte da música da igreja? Onde? 6, da mesma família. Hoje, dificilmente, nós, em 6 pessoas de música de igreja, nós não vamos encontrar representantes de 3, 4, 5 famílias, até 6. Então, parece tão assim, como nós temos isso entre nós acostumamos como se fosse uma coisa tão comum, mas não é. É não. Então, os irmãos já imaginaram como é que funciona isso? Na prática, isso mostra para nós uma coisa que é como se nós voltássemos a viver mais lá atrás. A nossa família, aqui nós temos famílias, dificilmente aqui, famílias de pessoas mais vividas, dificilmente nós temos família aqui de 1, 2 pessoas. Acho que não tem. 8. Família pequena, 5. Então, a própria família, quando vivia a graça do Senhor, já era uma igreja. Já estava ali, ó. E a vontade que nós tínhamos de estarmos juntos na igreja mesmo, assim, juntos assim. Mas isso não é só para estar, é porque isso faz parte das coisas de Deus. Esse gosto e essa vontade e esse prazer não pode morrer. Não pode. Porque ninguém vai chegar diante de Deus de sobressalto. Poxa, cheguei. Não esperava não, nem imaginava chegar. Não vai chegar. E é triste pensar assim. Mas é a realidade. É isso que vai acontecer. E os irmãos, nós temos o modelo, porque o que Deus deixou para nós, os seres humanos, é funcional. Aí nós temos o exemplo. Abra a Bíblia, se quiserem, de vocês, no Atos, capítulo 2. Já vimos tantas vezes esse texto, mas pensa comigo, como funciona a igreja. Atos, capítulo 2, o verso 46 e o verso 47. Diz assim, ó. Começou assim a igreja. Mas só começo, isso aí é só para começar. Mas começou assim, ó. Atos capítulo 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam ser salvos. Glória a Deus. Assim começou a igreja cristã. Eles tinham vontade de estar juntos. Isso aqui não era mandamento, tem que ser assim. Não, era vontade mesmo. Vontade. Meus irmãos, quando nós lemos as cartas dos apóstolos, o apóstolo Paulo, o que mais escreveu, o que mais orientou a igreja, nós vamos ver que Paulo sempre ele escreve mostrando como deveria ser o comportamento das pessoas em relação ao estar juntos. Sempre assim. Então, o sonho que nós temos de um dia, na volta do Senhor, estarmos juntos, e aí sim, juntos para sempre, porque aí estaremos sempre com o Senhor. E há uma orientação assim, consolai as pessoas com essas palavras, nós estaremos sempre com o Senhor, mas nós estaremos sempre com o Senhor, e o Senhor estará sempre conosco, e nós estaremos sempre uns com os outros. Tá, mas você tem uma natureza diferente, um perfil diferente de pessoas que você fala, com aquela pessoa, se eu ficar perto, nós vamos brigar. Não, não vai não. Não vai não. Esse problema foi o pecado que causou em você, causou em mim, causou em nós. Pode ficar tranquilo que essa parte Deus vai resolver para você e para mim. Graças a Deus, né? Que bom. Nós vamos conseguir conviver com todo mundo. Numa boa. O Paulo que não conseguiu evangelizar as pessoas com o Marcos, na eternidade eles vão estar juntos numa boa, eles não vão ter problema. Tá, mas você que também não consegue, sabe, com algumas pessoas, ore por elas para estar com você lá, porque pode ter certeza que Deus vai providenciar meios para você viver feliz para sempre com essa pessoa. Que bom, que graça do Senhor, né? Isso é ótimo, muito ótimo. Graças a Deus. Meus irmãos, como apenas são tantos os lugares que a Bíblia vai dizer sobre o lugar, como nós devemos nos comportarmos e vivermos uns com os outros, mas nós vamos ler apenas Romanos aqui, no capítulo 12. E o verso 15. Romanos, capítulo 12, verso 15, o apóstolo Paulo fala assim: alegrem-se com os que se alegram. Que jeito? Hoje eu estou me alegrando com os que se alegram, porque ele manda mensagem para mim, eu respondo. Ele faz uns posts, eu curto. Mas a palavra está dizendo assim: alegrai-vos, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Agora complicou. Porque quem está chorando não pega nem no celular. Não tem condições nenhuma de ficar olhando a mídia aqui. As mídias, as redes. Eles estão muitas vezes em situações críticas. E a Bíblia diz assim: chorem com eles também. Não é só se alegrar, não é só comer churrasco, fazer festa. Não. Chorem com os que choram também. Igreja, os irmãos sabem que o meu trabalho, nós temos aqui algumas pessoas que, como eu, nós trabalhamos com as pessoas que estão chorando. Quem está feliz não liga para nós, não marca nada, não é assim, Diocese? Não procura nós, não quer nem saber de nós. Então, quem nos procura está chorando, está com dificuldade. Então, as pessoas, nós precisamos, esse estar juntos, é porque é assim, nós estamos numa guerra nesse mundo. É guerra. Os irmãos já imaginou eu ir para a guerra sozinho? Põe uma 12 aqui e vou para a guerra. Eu quero ver. Capacete. Quem que foi? Vou lá. E a Bíblia diz assim, quando se refere a Deus,
no contexto da nossa vida e como vivemos aqui, a Bíblia diz assim, que o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio, exército, briga, guerra. E a orientação é que nós nos revistamos de tudo que se tem de direito para ir para essa guerra. E nós cantamos, nós declaramos em poesia e versos que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, e nós cantamos assim, que Ele, nós sempre estamos cantando que Ele vai na frente, né? O Senhor dos Exércitos vai na frente. Quantas vezes você já olhou para frente e não viu nada? Só viu o problema, não viu o Senhor dos Exércitos. E você está sozinho. Os irmãos sabem que eu passei por guerras e guerras. E eu fui surpreendido na minha vida até por uma garotinha que na época parece que tinha 3 anos. Eu estava ali numa situação crítica, difícil, a 1000 quilômetros daqui, numa casa. Eu e a minha filha. E a minha filha falou assim para mim aquele dia: pai, eu acho que nós vamos precisar internar o senhor. O senhor está meio quietão, o senhor vai ter encefalopatia. Eu falei: acho que não, filha. Não vai não. E aí, eu estou lá quase 10 horas da noite ali, bater na porta. Quando abre a porta, uma menina de cerca de 3 anos de idade, com um presentinho na mão, toda enfeitadinha. Daqui, chegou sozinha lá. Eu quase desmaiei. Irmãos, você que vive bem e vive por aí, passa por aqui, vive a sua vida do teu jeito. Não espere chegar onde eu cheguei, não. Para você sentir uma das coisas mais gostosas da vida só por ver uma criança chegando à tua porta. E nada é mais doido do que isso. Ela é a filha da Fabrícia. Então, irmãos, pensa comigo. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram é fácil. Sabe? Aí, essa parte não precisa nem estar escrito, eu penso, porque é fácil se alegrar, né? Agora, e chorar com os que choram, aí não é fácil, não. Não é fácil. Mas entenda, os irmãos, que essa prática que a palavra está dizendo aqui, é uma prática que nos eleva, que nos faz pensar, que nos faz sonhar com esta reunião na volta do Senhor, para estarmos juntos. É isso que nos anima. É isso. Meus irmãos, a palavra do Senhor mostra-nos que a reunião dos remidos, os remidos foram aqueles lavados, antes, porém, comprados, depois lavados, purificados pelo sangue de Jesus, e que permaneceu lavados, e que permanece purificados. Impossível lavado e purificado sozinho por aí. Impossível. Olha a importância de nós estudar o assunto. É para fortalecer por que eu venho aqui. Quantas vezes nós ouvimos o pregador, o diretor do culto, dizer assim: por que você veio aqui? Por que você está aqui? Você pensou por que é que te trouxe aqui? Por quê? Irmãos, pense, é bom estar aqui, mas não é bom estar aqui só por uma coisa. O bom de estar aqui é porque isso aqui, esse encontro aqui, é a mostra de como é gostoso estarmos juntos. Estar aqui
sabe, orar juntos aqui. É que muitas vezes eu estou bem, eu não estou precisando de muita coisa, sabe? Mas estar aqui, nas horas, naquele tempo, naquele momento, que nós não conseguimos resolver a vida. Aí nós pensamos aqui. Aí nós pensamos nos nomes que se coloca aqui. E aí alguém traz o nosso nome para cá. Mas não traz nós. Porque nós não conseguimos vir. Quantos são os nomes? Eu já fiz uma conta mais ou menos, dá uns 60 nomes que está naquele quando se põe os nomes aqui. Eu penso que dificilmente entre aqueles nomes, dificilmente tem alguém que está aqui. São pessoas que não conseguem vir aqui. Mas o Senhor, Jesus disse assim: eu vou preparar lugar e eu vos levarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Meus irmãos, para conseguir isso tem que ser aqui. Não é de qualquer jeito. Não é misturando as coisas. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim: não deixe congregar. Não deixe congregar. É costume de muita gente, de alguns, não congregar. Não faça assim. Congregue. É costume de alguns. Ainda mais. Há 2000 anos atrás, o texto dizia assim: ainda mais quando vai se aproximando daquele dia. Não estou falando besteira, não. Irmãos, aquele dia está muito perto. Está mais perto do que pensamos. É tempo de pensarmos: Senhor, eu quero fazer parte da reunião dos remidos. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero viver a eternidade. Eu quero conhecer a tua casa. Eu quero participar da festa que vai ter lá. Porque antes de nós vivermos o novo céu, a nova terra, antes de vivermos as coisas novas, antes nós vamos conhecer o palácio, o trono do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Tem coisa mais excelente que isso? Pense nisso. Consagre. Misture as coisas, não. Leve a sério. Sabe? Eu quero cantar com vocês aqui um hino. Nós vamos cantar sentado mesmo. Que é o hino que nós cantamos em cerca de 2 a 3 vezes por ano. Na ceia. E nós vamos cantar hoje esse hino, mas pensando no que é que nós estamos falando. É uma sugestão e ao mesmo tempo é uma oração. E presta atenção, vamos cantar e vamos pensar no que é que nós estamos cantando. Irmãos amados, lembra dele? Irmãos amados. Irmãos amados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois
sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia. É isso? Os dois últimos capítulos da Bíblia, capítulo 21 e capítulo 22 do livro do Apocalipse. Está ali, foi dedicado aos detalhes que nós podemos saber, ou poderíamos saber sobre esse novo lugar para essa reunião, para estarmos juntos para sempre. E há tanta coisa bonita ali, tanta coisa que é difícil ler sem não se emocionar. Mas quem lê? Pensa você, eu, vamos pensar. Quando foi que eu li o capítulo 21 do Apocalipse? Quando eu li o capítulo 22 do Apocalipse? Mas é Apocalipse. Apocalipse é coisa do fim. Meus queridos, que está no Apocalipse 21, 22, é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu à nossa mente, porque tudo que subir é pouco. É aquilo ali que está preparado para cada um de nós. Juntos, na vinda do Senhor. Dali por diante, após a vinda do Senhor, a volta dele, vai nos reunir, levar para o céu, fazer festa, comemorar. Hoje, quando se fala numa festa, nós vibramos. Não pensa que é essa festa não. A Bíblia diz que tudo que você pensou não é mais. O olho ainda não viu, não. Você já viu festão, não viu? Cada festa que você já viu falar de tanta coisa. Não. É mais de tudo que você pensou e viu. Está preparado para nós na vinda do Senhor. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino. Mas agora alguém vai, as pessoas que nos... Os 6
Só da família, 6 pessoas vão nos ajudar. Só de uma família só. Mais os demais, né? Nós temos hoje representado 3 famílias. Uma de 6 de uma vez. O Guto hoje tirou férias e colocou o filho no lugar, porque é ele que toca melhor. E o Rafael. São 3 famílias aqui representadas. Junto com a esposa.